Bem-vindo ao Jornal Super News desta quinta-feira, 5 de março. Começamos falando sobre a situação do Rio Doce aqui em Governador Valadares, que provoca apreensão à população ribeirinha pela ameaça iminente de risco de inundação provocada pelo aumento do nível do Rio Doce. Ontem, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil emitiu um alerta vermelho na cidade, que continua nesta quinta-feira, com a elevação do nível do rio próximo dos 3 metros. A orientação da Defesa Civil é de que a população ribeirinha, historicamente atingida pelo transbordamento do rio, esteja atenta à elevação do nível do Rio Doce. Em caso de emergência, você pode acionar a Defesa Civil pelo número 199, bem como os bombeiros e a Polícia Militar. A evolução do nível do Rio Doce pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Valadares, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e também nas redes sociais da Defesa Civil. Em caso de alterações meteorológicas, a Prefeitura sempre informa através de seus canais oficiais e também por meio da imprensa e através dos carros de som que percorrem as ruas desses bairros historicamente aí atingidos por enchentes e inundações aqui em Governador Valadares. E hoje ainda a previsão é de chuva aqui na cidade, porém o sol se abriu na manhã desta quinta-feira. As temperaturas devem subir para 30 graus aqui na cidade e permanência de mais chuva até o fim da semana. Lembrando que essa cheia do Rio Doce é provocada pelas águas que caem nas cabeceiras do rio e em seus afluentes, aumentando assim consideravelmente o volume do Rio Doce. Porém, quando chove aqui na cidade, provoca alagamentos e o difícil escoamento dessa água aumenta também os problemas aqui na área urbana de Governador Valadares. No próximo bloco, um veículo e um motorista são arrastados pela força do Rio Doce em Governador Valadares. É assunto para o próximo bloco. Voltamos já. De volta com o Jornal Super News, o dia de ontem que houve uma enorme apreensão devido ao aumento do nível do rio aqui na cidade. No início da noite, aconteceu um flagrante de um grande susto vivido por um motorista que foi arrastado junto com seu veículo pelo Rio Doce, aqui em Valadares. O flagrante foi realizado pelos moradores do bairro São Pedro e viralizou nas redes sociais aqui da cidade. Mostra um veículo boiando na água do Rio Doce. Logo em seguida, alguns moradores perceberam que havia alguém lá dentro. Apavorados, eles tentaram prestar socorro imediato ao motorista. O motorista teria realizado uma conversão errada, indo parar dentro do Rio Doce, segundo as testemunhas que estiveram no local. E com isso, ele se enganou e houve essa conversão, fazendo com que a água do Rio Doce arrastasse o veículo, que veio parar próximo de uma árvore. Lá, moradores subiram nos galhos da árvore, o que foi essencial para se conseguir retirar a vítima de dentro do veículo. Depois que eles conseguiram retirar a vítima, o homem caiu novamente na água e, mais uma vez, foi socorrido ali pelos moradores. O veículo ultrapassou a barreira da árvore e se afundou na água do Rio Doce. A vítima, que não foi identificada, foi encaminhada para o hospital aqui de Governador Valadares. Um grande susto, e fica aí a população, que prestou socorro, nossos parabéns por essa atitude, de salvar essa pessoa ali naquele momento difícil e de grande agonia, que a pessoa deve ter passado ali dentro daquele veículo. No próximo bloco, vamos falar de um caso que continua trazendo muita dor para familiares de uma mineira morta nos Estados Unidos por 2 brasileiros. Nós voltamos em instantes com o Jornal Super News. De volta com o Jornal Super News, o delegado Evandro já está aqui comigo no estúdio para a gente falar de um caso que vem gerando dor para uma família de uma mineira que morava nos Estados Unidos e que foi assassinada lá por 2 brasileiros que fugiram para o país aqui depois do crime. Delegado Evandro, como que está a dinâmica desse crime que ocorreu em janeiro, no fim de janeiro? No dia 22 de fevereiro deste ano, foram presos em Cariacica, região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, foram presos Tiago e Wanderson
sob o suspeito de terem praticado, no dia 30 de janeiro, o crime de homicídio, tendo como vítima a mineira Ana Paula, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Após a prisão, eles confessaram, né, a prática desse crime e, por isso, estão presos em virtude desse mandado de prisão temporária. Um crime bárbaro, né, visto que ela confiou a eles aquela moradia. O que poderia estar por trás desse crime? Algumas suspeitas em relação à prática desse crime. Num primeiro momento, um deles disse que o motivo do crime foi em virtude da vítima ter feito uma locação com um amigo dela. O outro alegou que teria sido um crime passional em virtude de ter um relacionamento com ela, mas também há uma suspeita de que tenha sido crime de latrocínio, então, que é o roubo qualificado. Então, a polícia, não só do Brasil, né, como também dos Estados Unidos, estão apurando aí estes fatos, seja através dos indícios, seja através das confissões, seja através das provas deixadas por eles lá nos Estados Unidos. Agora, os familiares e amigos negam, né, que houvesse esse relacionamento da vítima com um dos autores, segundo as informações que temos. Por esse crime ser cometido lá nos Estados Unidos, os brasileiros vindo para cá, eles não podem ser extraditados, né? Mas podem ser julgados aqui. Como que fica? A Constituição Federal, artigo 5º, inciso 51, fala que nenhum brasileiro nato poderá ser extraditado. Então, como eles, muito embora tenham praticado o crime lá e fugiram para o Brasil, pelo México, eles responderão aqui no Brasil pelo crime por eles praticado lá nos Estados Unidos. Mas detalhe, com base nas leis brasileiras. Então, se provar que foi um crime de homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 anos para cada um deles. Já, se provar que o crime foi de latrocínio, a pena passa a ser de 20 a 30 anos. Agora, se porventura eles tivessem sido presos lá, responderiam pelo crime por eles lá praticado. E aí, lá nos Estados Unidos, cada estado legisla sobre direito penal. Então, na Califórnia, por exemplo, muito embora esteja suspenso, lá admite a pena de morte. Então, eles poderiam receber até a pena capital. Agora, o que ainda gera muita dor aos familiares, né, principalmente a mãe da Ana Paula, que reside aqui, é o fato do corpo não ter sido encontrado, né? O que pode ser difícil pelo fato da forma como esse corpo foi jogado, foi descartado, né? Vamos dizer assim. Segundo os autores, né, após o crime, eles enrolaram a vítima num cobertor, um colchonete, jogaram numa lixeira, e aí nós não sabemos, primeiro, se procede essa informação, e mesmo que seja verídica, tem que se localizar, né, esse corpo que não se sabe para onde foi levado, para onde foi jogado esse corpo. Chega a ser até estranho, de certa forma, porque lá as coisas são mais ágeis, né? Não tem um histórico assim, de um policiamento maior, uma rapidez, uma celeridade nesse tipo de investigação, né? Agora nós vamos, o Brasil, a justiça brasileira, vai estar atrelado às provas colhidas lá. Então, aqui nós temos a confissão dos autores, mas lá tem que aguardar o encontro do corpo da vítima e também outras provas que deverão ser realizadas lá, feito um processo lá, encaminhado para o Brasil, para eles serem indiciados, processados e condenados aqui no Brasil. Delegado Evandro, obrigado por sua participação aqui no jornal, por esclarecer, né, esse episódio triste, né, para a gente. Ok, obrigado. O Jornal Super News de hoje fica por aqui. Até amanhã.